explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Regina Corella, consultora comercial, mentora e formadora. Especialista na área de vendas, depois de muitos anos a trabalhar numa multinacional, decidiu mudar de vida e começar a empreender, ajudando pequenos negócios a transformarem-se. Regina, bem-vinda até aqui ao nosso sofá das Conversas Informais sobre Negócios. Como estás? Obrigada pelo convite, antes de mais. Estou bem, obrigada. Conta-me lá, em termos daquilo que tu fazes, quais consideras serem as características principais que um empreendedor deve ter no arranque assim de um negócio? No arranque de um negócio, acima de tudo, ele tem que saber muito bem porque é que quer empreender. Não é só porque acha que está na moda ou porque os outros fazem. Depois tem que ser apaixonado, ou eu recomendo que seja apaixonado por aquilo que vai fazer. Que isto de empreender parece muito giro quando vemos nos outros e que está a correr muito bem ou que já fazem isto há muitos anos. Mas depois na prática tem muitos desafios, como tudo na vida, não é? Tudo na vida tem desafios e ser empreendedor não é diferente. Portanto, eu diria que resiliência, está na moda a dizer, mas a verdade é que eles têm que ser resilientes e têm que ter, não estou a dizer uma característica, mas têm que ter muito bem definido porque é que querem empreender e porque é que querem empreender naquela área e o que é que os atraiu ou empurrou, porque às vezes é a vida que os empurra para empreenderem, mas depois eu diria que não convém empreender numa área qualquer, convém ser... e não seja aquela só porque acham que dá dinheiro, também é outra, que eu vejo muitas vezes perguntarem qual é que é assim, um negócio que dá mais dinheiro agora ou que é mais rápido para eu empreender. Não é por aí, é de facto serem apaixonados por aquilo que vão fazer, porque é muito mais fácil nos dias desafiantes continuarem a fazer o que fazem, porque gostam daquilo que fazem, porque há algo mais forte por trás. E o que é que eles têm que ter para garantir que têm um negócio estruturado e rentável? Para garantir que tenham um negócio estruturado e rentável, eles têm que ter exatamente isso: estrutura, planeamento, estratégia, ter um plano de negócio, saberem com quem é que vão trabalhar, quanto é que podem investir, também isto, não é? Que é por quanto tempo é que eu me aguento, porque muitas vezes, não é? As pessoas, muitas vezes, quase sempre, as pessoas quando começam a empreender um negócio, aquilo não dá dinheiro no dia a seguir, nem no mês seguinte e muitas vezes nem 3 meses depois. Portanto, quanto tempo é que eu consigo manter este projeto vivo sem retirar rendimento dele, porque parte-se muitas vezes o pressuposto que eu vou fazer isto, ponho no online, ou as redes sociais, ou monto um site e amanhã estou a vender, e às vezes não é bem assim, muda muito de caso para caso, mas não é bem assim, a coisa é um processo, e é tal e qual como abrir uma loja, não é? Às vezes dou este exemplo, e eu trabalho com lojas, mas abrindo uma loja física, não é? A pessoa tem que arrendar a loja, tratar dos seguros, ter segurança e higiene do trabalho assegurada e ter todo o estoque, todas as estantes, todo o recheio lá dentro. Muitas vezes têm que fazer obras. Não é? Às vezes fazer obras, há todo um investimento inicial. No online as pessoas pensam, não, isto é só abrir uma página e já está. É mais ou menos. Mas temos que ter uma rede de suporte porque vamos investir e temos que estar mentalizados, não é? Previamente mentalizados para isto. Eu vou investir e o retorno que eu vou ter, se calhar não é já. Eu vou-me focar, vou trabalhar nisto a sério, mas o retorno que eu vou ter, se calhar não é já. Vai demorar alguns meses. Quanto tempo é que eu posso fazer isto a sério? Qual é a almofada financeira que eu tenho? Ou qual é que é a margem de erro? Suporta, não é? Qual é que é a minha margem de erro, não é? Para saber que consigo manter-me ativo. E falando aqui sobre este processo também dos erros, além deste que tens estado a partilhar, quais são os erros mais comuns que tu também identificas quando alguém te apresenta um projeto que vai começar? As pessoas quando começam muitas vezes é só num ato de boa fé ou de esperança, que os outros fazem eu também consigo. E no início, precisamente porque não querem investir, cometem-se muitos erros, porque não pedimos ajuda a ninguém, porque vamos sozinhos, porque se calhar mandamos, e eu trabalho com muitas artesãs e lojas, não é? Então investe-se muito naquilo que deveria ser a última coisa a investir-se, e investe-se muito pouco em informação, em apoio, em alguém que ensine, ou até na partilha de conhecimentos, não é? De falar com alguém, um par, uma pessoa que faz o mesmo ou que já passou pelo mesmo processo e que nos possa ajudar. Eu diria que, acima de tudo, é isto. Não há um plano de negócio inicialmente, não há uma estratégia, não há um mínimo de conhecimento até de marketing digital, gestão de redes sociais. Acham que eu tenho não sei quantos milhares de amigos no Facebook e, portanto, se eu abrir um espaço e começar a vender, amanhã já fiz vendas e depois ao fim de 2 meses não vendi nada e é uma grande frustração que as pessoas põem lá like ou nisso e ninguém diz nada. Fotografia de um filho,
fotografia de uma coisa para vender, ninguém diz nada. É mesmo assim. Nós não podemos contar com os nossos amigos para um negócio. Não. E os nossos amigos são muitas vezes, eu digo isto muita vez, os nossos amigos são muitas vezes os últimos a comprar. Porque é normal, sobretudo se nós vimos de uma área diferente, se nós não tínhamos aquele negócio, não é? Uma coisa é alguém que trabalha numa empresa e de repente começa a fazer exatamente o mesmo e que já traz uma rede consigo ou que mudou só de marca. Quem começou do zero, quem abriu uma loja, quem é artesã, quem passou a ser coach, mas antes trabalhava, sei lá, era arquiteto, engenheiro, advogado, as pessoas não têm, porque na cabeça das pessoas, e durante muito tempo vai continuar assim, na cabeça dos amigos, aquela pessoa é engenheira, arquiteta, advogada, e aquilo foi um devaneio que lhe deu. Ainda não tem autoridade, não tem credibilidade, e provavelmente só passado muitos meses, e se calhar anos, é que as pessoas vão olhar para aquela pessoa e dizer, olha, eu falo por mim, não é? Eu dou muitas vezes este exemplo. Uma das minhas melhores amigas, eu já tinha curso online a decorrer, e estava primeiro com licença de maternidade, porque vim da Áustria, não é? Depois tinha licença sem vencimento, porque prolonguei só porque sim, mas a minha ligação era com a organização austríaca, apesar de existir cá. E essa minha amiga dizia-me, tu não te despeças, porque depois é muito mais complicado arranjar trabalho vindo como uma pessoa externa e não interna à empresa. Eu dizia, mas eu não vou voltar a trabalhar nesta organização, eu não quero. Isso não vai acontecer, eu montei o meu negócio, eu não vou para aí. E ela dizia, mas tu não te despeças. Portanto, existe muito esta coisa que isto é um devaneio que nós temos, estamos a fazer qualquer coisa, mas isto depois passa-nos. E, portanto, não temos, como tu disseste muito bem, a autoridade e credibilidade perante os nossos amigos. É porque eles... E não só, às vezes Não também... é por mal, atenção, aqueles são receios muitas vezes deles próprios, não é? Que é, muitas vezes os nossos amigos, alguns dizem, ai, vais fazer isso. Bem, coragem, vais fazer não sei o quê, tu arrancaste, mas consegues, mas fazes uma live. Não, os meus amigos são os piores. Eles dizem-me sempre, não te metas nisso que isso não vai dar certo. Exatamente, mas a questão é essa. Há os que vão por esse lado e há os outros que não dizem nada, que é do género. Isto não vai dar certo, isto vai correr mal em qualquer momento, ela não sabe, mas são medos muito da própria pessoa essas pessoas. E elas projetam em nós, muito, e se são mesmo os nossos amigos, muitas vezes aquilo é mesmo uma preocupação genuína connosco, que é, eu não faria isto porque eu não acredito, eu não conseguiria, portanto o melhor é dizer-lhe não faças isso. Falámos há pouco sobre estrutura, planeamento, estratégia. Quem não sabe fazer um plano de negócios, mas quer empreender, o que é que deve fazer? Quem não sabe fazer um plano de negócios e quer empreender, eu diria que, acima de tudo, é começar da base, que eu digo sempre, é começar pelo cliente, é quem é que eu vou servir e o que é que eu vou entregar. O que é que eu vou entregar? Qual é que é a minha missão? Qual é que é o meu propósito com isto? Não é? Qual é que é a intenção? O que é que eu vou mudar na vida das pessoas? E podemos estar a falar de bijuteria, que é uma coisa que me acontece muito, as pessoas que fazem bijuteria... E estava-me a lembrar de uma em particular que dizem sempre, mas só Regina, no início ela dizia-me assim, o que eu faço é bijuteria, Regina? Quando tu dizes, qual é a necessidade que o meu cliente tem? Nenhuma, ninguém precisa dos meus fios, dos meus colares ou dos brincos, não é? Mas a verdade é que se eu olhar tu tens brincos, eu tenho, não é? E não trouxe mais, mas poderia ter trazido. Tenho anéis, existem as pulseirinhas agora de verão, de tornozelo, e depois se calhar escolhemos uma bijuteria diferente se formos por uma festa, ou se formos para a praia, ou para um sunset, não é? Então, é importante esta bijuteria, porque muitas vezes chamamos a atenção da nossa identidade. Chamamos a atenção para a bijuteria em detrimento de outra coisa qualquer, porque se calhar há pessoas que se destacam com os grandes saltos altos e com os estiletos maravilhosos, e se calhar há outras pessoas que se destacam... os brincos grandes. Não é? Com os brincos grandes, Portanto, é importante para aquelas pessoas, vamos começar no caso dos brincos. Podíamos dizer, são só uns brincos, mas a verdade é que aqueles brincos foram comprados para uma determinada ocasião, para um determinado momento, para um determinado jantar, para uma festa, depois vão ser usados em muito mais situações. Portanto, tem um propósito, no fim da história, a bijuteria tem sempre isso mesmo, a pessoa tem... Portanto, a coisa mais banal que nós precisamos pensar, as pessoas quando compram, eu digo sempre, as pessoas não compram coisas, elas compram emoções, sentimentos, expectativas, é a realização de um desejo ou para colmatar uma dor, mas... Aquilo é muito mais do que a coisa palpável que temos à nossa frente. Na mão, exatamente, sim. E então, um plano de negócios começa com um propósito. Começa com o propósito, com o cliente, com o que ele vai servir, com o quanto é que eu vou gastar, quais são os recursos que eu já tenho, não é? Que recursos é que eu já tenho e de que forma é que eu os vou utilizar e que recursos é que realmente eu preciso. E a verdade é, muitas vezes as pessoas têm muito mais recursos
Do que aqueles que imaginam ter, aqueles que imaginam que ter. não os escreveram, não é? A partir do Exatamente. momento em que os põem no papel, a coisa muda. Exatamente, porque quando começamos a pôr no papel, se calhar até temos mais recursos, e os recursos não são só dinheiro, não é? Os recursos são as pessoas que eu conheço, não é? E tu conheces também esta parte do networking, quem são as pessoas que me podem apoiar ou suportar. E quando eu digo isto, não tem que ser todas, não é? Eu sou mentora, não tem que ser todas pagas. Muitas vezes colocarmos a pergunta certa a alguém que sabe daquilo Faz toda a poupa-nos diferença. muitas horas e muitos dias e se calhar uns grandes erros pelo caminho, uns trambolhões. Há pouco falavas também sobre redes sociais, marketing. Que estratégias de marketing é que consideras que os pequenos negócios devem ter? É assim, eu gosto sempre de dizer isto, eu não sou especialista em marketing. Aquilo que eu partilho de marketing com as minhas pessoas é aquilo que eu própria fui desenvolvendo e aprendendo enquanto empreendedora. O que me ajuda a perceber muito do marketing é o meu background de gestão de equipas de vendas e de projeto e no terreno, onde na verdade eu consigo fazer uma coisa que muitas vezes quem vem do marketing não faz e que ajuda as minhas pessoas que são do terreno, as artesãs, as lojas a perceber, que é eu agarrar naquilo que se faz numa loja no dia a dia, explicar porque é que nas redes sociais ou no marketing temos que fazer. E agora, respondendo à tua pergunta, a estratégia do marketing, ou a primeira, se eu for dizer assim, é não olharmos para, se estivermos a falar de redes sociais, ou tráfego pago, ou o que seja, tráfego pago é produto, mas se estivermos a pensar nas redes sociais, é não olhar para aquilo como um catálogo, que é, eu na loja digo bom dia às pessoas, cumprimento, sei se a Dona Maria tem uma filha, uma neta, um periquito, o gato e o cão e tudo mais, as pessoas entram, falamos da chuva, do tempo, agora se calhar da Jornada Mundial da Juventude, de tudo o que se passa, não é? Mas achamos que no Facebook e no Instagram desta vida, tudo o que nós temos que mostrar é se temos camisolas para vender, Exato, para qual é vender, o sapatos, produto, etc. qual é o produto que eu tenho para vender e que não interessa a minha vida pessoal. Não, agora vou falar da minha vida pessoal no online, nem pensar. A verdade é, as pessoas compram quando confiam em nós. É como na loja, não é? Se calhar quando é um cliente que já nos conhece e que é de alguma forma fiel e confia, ele pode passar, se calhar nem vai comprar, passa lá e vai dizer, olha, hoje vim só dizer bom dia. E segue a vida dele. Então porquê é que assumimos que nas redes sociais as pessoas têm que estar lá todos os dias e altamente focadas Só para comprar os só nossos para produtos. comprar? Claro que não, não é? Eu digo muitas vezes, dou muitas vezes o exemplo que se nós só pusermos produto, primeiro é um catálogo. Segundo, é a mesma coisa que entrarmos numa loja e termos alguém atrás de nós a dizer: tenho uma camisola, quer comprar? Tenho uma saia, quer comprar? Tenho ali um par de botas muito giro, vai comprar? Ninguém Em gosta. algumas lojas isso acontece. É, vão de fugir, não é? Exato. Já nos aconteceu a todos. Eu E acho quais são as principais dificuldades que tu sentes para aqueles que estão a começar e que estão a criar micro e pequenos negócios? Quais são as barreiras, os desafios? Que as histórias é que tu barreiras trazes? e desafios para quem está a começar. Se estivermos a falar das pessoas, estás a falar do online, se estivermos a falar, Estou a falar genericamente de micro e pequenos negócios, independentemente da origem. eu acho que a barreira e o desafio é mesmo ultrapassar o desafio do início, que é e perceber e ganhar confiança, muitas vezes. Quando nós pensamos em nós duas, não é? Estamos aqui a dizer, os amigos dizem, ai, tu não faças isso. Estas pessoas que estão a começar, eu trabalho com mulheres, não que eu não possa trabalhar hoje em dia já comunico só para mulheres, a verdade é esta. Mas Sim, a tua posso especialização perfeitamente foi mulheres. posso trabalhar com homens, mas percebi que o meu tipo de comunicação, talvez também pela minha história, porque empreendi depois de és ser mulher, no fim da mãe, história. as pessoas empatizam mais comigo e acabo por, de alguma forma, atrair naturalmente mais mulheres. E então hoje em dia eu comunico inclusive é no feminino. Os senhores que me desculpem, mas é um facto. E uma das dificuldades iniciais é um bocadinho esta, é que as outras pessoas percebam porque é que elas querem investir nelas próprias, porque é que elas querem empreender, perceber que elas aquilo é querem- um trabalho, não é um hobby, que então precisam de ter tempo para dedicar àquele negócio. Porque é que elas querem ser autónomas? Muitas vezes também Eu têm acho que isto. nem é tanto por aí, é perceber, às vezes no início é mesmo, as pessoas estão a trabalhar em casa e é como se aquilo fosse vou usar uma expressão que não é bonita, não é? Mas como se fosse um pescado. É uma coisa que a pessoa faz, não é? É um complemento financeiro, não é visto como um negócio a sério. Então, e elas próprias, não é? Eu acho que eu própria passei por isto no início, que é perceber que tem que ter um espaço. Percebi rapidamente que tinha que ter um local de trabalho, um escritório para eu me focar. E o resto não E não interessa. ser na sala, exato. Que para mim não funciona. Há pessoas para quem funciona muito bem. Eu não consigo. Eu preciso mesmo ter um espaço que eu penso, isto é o meu local de trabalho. Porque é muito fácil dizer, tu estás em casa, vais buscar os filhos, tu estás em casa agora, precisamos de não sei onde vais tu que estás em casa,
E o dia destas pessoas que em teoria estão em casa para trabalhar, acaba por ser um dia Vai e vem. a fazer piscinas. O barmame, não é? Exato, a fazer tudo e mais alguma coisa. Menos trabalhar. Menos trabalhar. Mas é uma aprendizagem, não é? Mas eu creio que um dos maiores desafios é este, é acreditarem nelas, sobretudo quando tem muita gente a dizer, olha que isso não vai dar. não vai dar. Que histórias é que tu já viveste que te marcaram e transformaram o teu negócio? Olha, que transformar o meu negócio não te sei dizer. Pode ser que o meu negócio se transformou desde o início. Eu ia trabalhar, achava eu, só com lojas físicas, ia fazer consultoria, a ensinar as pessoas a gerir o espaço como uma ferramenta de vendas. Eu não ia trabalhar exclusivamente, pelo menos, essas seriam uma minoria, estas empreendedoras, as artesãs, etc., pelas quais me apaixonei entretanto. O que acontece é que foram exatamente estas pessoas que no início vieram ter comigo e aprendi muito sobre artesanato, não a fazer, que isso não tem jeitinho nenhum. Mas a ajudá-las a vendê-lo, não é? Mas aprendi muito e, portanto, eu digo sempre, se precisares de uma artesã, pergunta-me, seja ela do que for, Que não tu encontras, não é? Eu conheço certeza, pode ser desde a pirogravura, escultura em papel, etc. Mas essas pessoas é que vieram ter comigo. Depois, histórias que marcaram. Houve uma altura que eu tinha um clube que funcionava todos os meses, um fim de semana, fazíamos um workshop de um fim de semana. Isto durou uns 18 meses, talvez mais. E uma altura que era para contarem, o exercício era mesmo contar a história do seu negócio, como é que ele tinha começado, a história, não é? A tua história. Porque se nós partilharmos a nossa história, as pessoas vão empatizar mais, vão saber melhor quem é que nós somos, etc. E eu posso dizer que se calhar 90% daquelas histórias começaram ou com uma gravidez ou com o nascimento de um filho. Eu acho que isto é representativo do que é a nossa sociedade. E muitas não foram voluntariamente, ou porque devido a uma gravidez tiveram que mudar de trabalho ou foram despedidas, etc. Ou com o nascimento de um filho tiveram que readaptar a sua vida. Daí eu dizer que muitas vezes, não é o meu caso, eu fui uma escolha, fui mãe depois dos 40 e queria passar mais tempo com a minha filha, mas muitas vezes não é só uma escolha isto empreender, é também uma necessidade real das mulheres, e são as mulheres ainda, que acabam por se ver forçadas a fazer este caminho que depois abraçam, não é? Porque lá está, se forem apaixonadas por aquilo que vão fazer, se gostarem daquilo que vão fazer, não é tão duro, mas a verdade é que são as mulheres que mudam a vida delas quando ou têm um filho que precisa de mais atenção, ou porque foram mães, ou porque... Eu, no meu caso em particular, quando a minha filha nasceu, eu pensei assim, eu jamais vou voltar a trabalhar das 9 às 5, eu quero acompanhá-la, eu quero vê-la crescer, portanto isso muda a forma como nós passamos a gerir o nosso tempo, e conheço também muitas mulheres, como referiste bem, que transformam a sua vida após a maternidade por uma questão de gestão de tempo também. Portanto, é muitas vezes uma necessidade quase familiar e elas querem continuar a contribuir, não é? Para o orçamento da casa e veem aí uma solução. Se tivesse a oportunidade de colaborar com uma personalidade da atualidade ou do passado para algum tipo de projeto comercial, com quem gostarias de trabalhar? Vou dizer uma pessoa que eu sigo, com quem me identifico muito. Ela é canadiana, chama-se Netta Talmor, trabalha com muitos empreendedores e eu implemento algumas coisas que vou acompanhando com ela porque me identifico com o tipo de linguagem, embora ela trabalhe para empreendedores de serviços, coaches, sobretudo, não é o meu caso. Mas eu identifico-me bastante, eu acho que, e não acho que seja impossível, na verdade, contactá-la, mas é o tipo de pessoa com quem eu me identifico muito com a postura que ela tem na vida, com a forma como ela lida com as pessoas que a acompanham, com a forma como ela gere preço, qualidade, preço em termos de serviço, em relação àquilo que entrega e ao preço que coloca nas coisas, à genuinidade. Vou dizer, esta pessoa não é se calhar assim tão conhecida, mas é alguém que eu acompanho. Que tu gostarias garantidamente de trabalhar. Sim. Se te encontrasses com a Regina com 18 anos, o que é que lhe dirias? Ui, a Regina, 18 anos, era muito pespineta, sabes? Se achas que se a Regina de 47 é assim, pronto, uma moça que diz muita coisa, a Regina de 18 então, o que eu dizia era para ela ter mais calma. Não vai mudar o mundo, mas posso mudar o mundo e influenciar o mundo de muita gente, não é? Não vou mudar o mundo todo. Para não comprar tantas guerras, que foi uma coisa que eu aprendi ao longo do meu percurso e ao longo da vida, não é? Acho que a maturidade nos traz isto. A Regina de 18 anos acho que comprava muita guerra, ia à luta por tudo e por nada, e hoje em dia a Regina que sou hoje é mais... acaba por ser pior, mas acaba por ser muito mais consequente, não é? No sentido que hoje em dia já não compro tantas guerras, penso um bocadinho melhor nas coisas antes de explodir logo. Explodes mais controladamente. Embora me considere mesmo um pequeno furacão, não é? Tenho esta energia, mas
muito mais ponderada. Acho que isto me trouxe a meditação, o reiki, todo um lado Mais zen. à tua mais vida. holístico, mais zen que eu tenho também, mas que me ajudou a baixar um bocadinho mais e pensar, não vale a pena, este problema é teu, isto és tu. Aquilo que eu te dizia há bocadinho, não é? Exato. Isto é um problema teu e contigo, não vale a pena eu reagir a isto. E a Regina, 18 anos, ainda não entendia estas coisas, ainda era muito intempestiva. Ainda assim, acho que muitas coisas que a Regina, 18 anos, queria, conseguiu até superou as suas expectativas. Portanto, ela Valeu a pena. valeu a pena, sim. Se não fosse empresária, o que é que serias? Eu acho que ia gerir equipas e ia lidar com pessoas, porque se tu me perguntares, eu gosto muito acho muita graça esta coisa de vendas e tudo mais, mas o que me apaixona e o que me faz fazer aquilo que eu faço são as pessoas, é ajudar a desenvolver pessoas, porque acima de tudo eu trabalho com pessoas e depois esta pessoa, depois dela acreditar nela, de adquirir certas competências, ela desenvolve o seu negócio. E portanto, eu iria sempre trabalhar próxima de pessoas. Equipas e tudo mais. Obrigada pela tua presença, foi uma conversa informal, muito agradável. Durante esta conversa fomos já falando sobre alguns dos desafios que é empreender no feminino, mas na próxima semana teremos um episódio exclusivamente dedicado ao tema. Quais são os desafios e oportunidades de empreender sendo mulher? Junta-te a nós!